Sábado, dia 13 de abril, seja muito bem-vindo à meditação do Evangelho, a palavra de Jesus. Hoje queremos ouvir o Evangelho de João, capítulo 6, versículos do 16 ao 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar, entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros quando enxergaram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca. E ficaram com medo. Mas Jesus disse: Sou eu, não tenhais medo. Quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem para onde estavam indo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Continuamos o capítulo 6 do Evangelho de João. Ontem ouvimos a multiplicação dos pães e ontem terminava dizendo que Jesus, quando percebeu que a multidão queria levá-lo para proclamá-lo rei, ele se retira e vai para o monte sozinho. O Evangelho continua com essa cena. Os discípulos saem também, pegam a barca e na barca vem Jesus caminhando sobre a água. Caminhar sobre a água é algo que vai contra a lei da natureza. Se a gente vai tentar fazer o mesmo, nós afundamos, porque o natural é que ninguém possa caminhar sobre as águas. E ao realizar esse gesto, Jesus está mostrando que Ele é o Senhor da criação, que Ele está acima das leis da natureza. Jesus tinha multiplicado os pães e depois Ele vai começar, e nós vamos ouvir na próxima semana, o discurso do pão da vida. Aquele pão que é nos dado até hoje, o pão da Eucaristia, que é o próprio corpo de Jesus, o pão da vida eterna. Algo que vai contra as leis da natureza. Como que Deus pode se fazer presente num pedaço de pão? Pois bem, Jesus caminha sobre as águas justamente para que os discípulos comecem a entender isso. Ou seja, Jesus vai muito além daquilo que a gente consegue explicar, aquilo que a gente consegue prever, aquilo que a nossa razão humana consegue alcançar, está muito aquém daquilo que Deus pode realizar. Deus vai além da nossa inteligência, Deus vai além da nossa razão, Deus vai além dos nossos limites humanos. E o problema é esse, muitas vezes nós queremos que Jesus obedeça à nossa lógica, que Deus esteja a serviço daquilo que nós achamos que é o correto e de como deve ser. Deus vai além das nossas expectativas e Deus pode sempre nos surpreender. As águas, o mar, na Bíblia representa tudo aquilo que é desconhecido, tudo aquilo que o homem não pode controlar. E Jesus caminhando sobre as águas quer dizer justamente isso, aquilo que a gente não alcança, aquilo sobre o que a gente não tem poder, aquilo que nos causa medo, aquilo que é desconhecido para nós. Deus tem o domínio, Deus está acima, Deus caminha sobre todas essas situações. O grande convite é de nos entregarmos a esse Jesus, deixar que Ele nos surpreenda e deixar que Ele nos leve por onde Ele quer. Não vamos ficar na tentativa de conter Deus numa caixinha da nossa opinião, da nossa vontade. Vamos deixar Deus ser Deus e Ele fazer aquilo que Ele sabe o que é o melhor. Confiemos na bondade, confiemos nos planos de Deus que vão muito além da nossa capacidade humana. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre você, sobre a sua experiência de fé, sobre este final de semana, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai,
o Filho, Espírito Santo. Amém. Deixa aí o seu joinha, inscreva-se aqui no canal, mande esse vídeo para alguém e fique com Deus.